Olá, boa noite. Hoje temos mais um encontro. Iremos falar sobre a questão da viuvez precoce, mas, como sempre, para o início, vai agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas e, nós vamos fazer o Ho'oponopono. A minha convidada chegou, Lu. Você manda para mim o convite, por favor. Eu vi que você chegou. Eu não sei se eu consigo te mandar um convite. Eu acho que não. Aí você me manda um convite. Ah, tá aí para participar ao vivo. Veja se você acha aí. Enquanto isso, a gente vai fazer, eu convido a quem está presente a iniciar essa live. Oi, Rosa. Oi! Oi, Ana. Cheguei! Muito bacana. Muito bacana. Seja bem-vinda. Cá estou. Boa noite. Boa noite. Eu costumo começar a nossa live com uma oração, um, um salmo ou o Ho'oponopono. Correto. Então, o Ho'oponopono são 4 frases simples. Você conhece? Sim, conheço. Quais são as frases? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. É isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Te amo, sou grata. Isso. Então, a gente, enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai repetindo essa frase. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Te amo, sou Sinto grata. muito, Me sinto muito perdoe, te amo, sou grata. sinto muito pela minha participação nessa pandemia. Eu me perdoe pela minha parte que está prorrogando e criando essa pandemia. Sou grata. Eu te amo por você estar fazendo a diferença nessa pandemia. E sou grata por você ter me convidado por essa live maravilhosa. E eu sou grata. Então, vamos lá, né? A gente hoje vai falar sobre viuvez precoce. Sim. A Lúcia, uma jovem, muito jovem, que casou, fez o casamento dos sonhos que eu estava presente. E com 2 anos Há de casada, é 22 isso? anos atrás, há 23 anos atrás. E ficou quanto tempo casada, Lu? Então, eu namorei por 9 anos, fiquei noiva por 3 anos e fiquei casada por 1 ano e meio. Então foram 9 anos de noivado, 3 anos, desculpa, 9 anos de namoro, 3 anos de noivado e 1 ano e meio de casamento. E aí, se você puder compartilhar com a gente o que aconteceu, como a vida foi ceifada, né? E aí, como que você lidou com isso?
Então, nós, como eu disse, foram 9 anos de namoro, de um namoro intenso. Era o homem da minha vida, foi meu primeiro homem no sentido real da palavra, foi o primeiro homem com quem eu me relacionei sexualmente, foi o primeiro homem com que eu amei, né? Que eu entreguei todos os meus sonhos, as minhas expectativas, as minhas esperanças, e era o homem com quem eu desejava viver a vida inteira, né? Então, é, foi o homem que eu pedi a Deus. Apesar de muitas brigas, muitas idas e vindas, era o homem que eu escolhi, que nós, quando nós resolvemos nos casar, nós fomos até a igreja, nós fizemos confessamos, né, o padre, fizemos, eu já era batizada, eu já era, como que eu posso dizer, como que chama, gente? Eu não me recordo. A primeira comunhão? Fazer a comunhão e fazer o confessionário, e tem mais uma palavra lá que eu não me recordo nesse momento. E nós fizemos isso, né? Tanto eu quanto ele fizemos tudo isso. Foi tudo direitinho. Oi, desculpa, Sil. É que tá travando. Você tá me chegando e tá cortando. Isso. Tá cortando. Então, assim, era alguém que eu tinha escolhido para viver o resto da minha vida, né? E que, infelizmente, com 4 meses de casado, me foi tirado esse direito de viver o restante da minha vida. E eu já tinha o Renan, o meu filho Renan, que hoje tem 22 anos, né? Mas que na época que o pai dele faleceu, na época que eu fiquei viúva, ele tinha de 3 para 4 meses. Primeiro assim, né? Não tem como não tocar. Uma história dessa não tem como não nos tocar, né? E eu quero dizer assim que eu sinto muito e que eu conheço essa história e que quando eu a convidei para fazer essa live, eu convido as pessoas para fazerem a live para promover uma autocura e ajudar Sim, na cura de outras pessoas. claro. Né? Porque quando a gente abre para as pessoas uma dor desse nível, não tem como não tocá-las. Verdade. E ajudá-las a repensar uma série de coisas, né? E de situações. E a gente, nessa pandemia, uma das coisas que a gente viajou hoje, né? Assim, conversou bastante hoje, uma das coisas é ver o que há para aprender, né? E aí eu me lembro. E aí nós vimos que nós temos muito a aprender. E nós estamos aqui falando de uma viuvez real, né? Em que realmente, sim, fisicamente, a pessoa ali foi tolhida. Me diz uma coisa, você tinha quantos anos?
Eu comecei a namorar o Martinho, eu tinha 16 anos, quando nós começamos a namorar. Quando nós noivamos, eu tinha 25 anos, né? Foi quando nós noivamos, com 25 anos. E com 28 anos, nós começamos a pensar em casamento. Entendi. Ah, e foi algo feliz para você esse casamento? Eu estava lá, você estava radiante. Foi maravilhoso, foi algo pensado, repensado, curtido, criado, almejado, planejado, não só por mim, mas pelas minhas amigas também, né? E que foi muito bom, porque a maioria acompanhou esse processo todo e falaram, não, gente, agora vai sair, então vai ser a festa e nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Então foi maravilhoso. Foi algo que você vivenciou e quando você lembra disso, volta essas emoções? Sim, sim, demais, assim. E o bacana é que as emoções que voltam são emoções boas, são emoções felizes, são desejos concretizados, entendeu? Sim, sim. E diante de Então tanto, foi muito bom. e Nesse diante sentido, foi. e diante de tanta alegria, como foi a notícia de que ele tinha falecido? Então, nós estávamos. Foi um final de semana do feriado de 12 de junho. De Ainda 12 estou de. perto. Desculpa, 12 de outubro. 12 de outubro, do Dia das Crianças. Ele, como eu, policiais militares, e ele tinha participado de uma ocorrência muito pesada. Então, o chefe dele deu aqueles dias de folga para ele. E o Renan, meu filho, era bebê. Então, nós decidimos que nós íamos viajar para a praia, né? E nós fomos para a praia. E chegando lá, foi muito bom. No dia 10 de outubro, nós acordamos, nós tomamos o café da manhã, eu dei o Renan para ele debaixo do chuveiro, para ele dar o banho no Renan, e ele deu banho no Renan, e depois eu peguei o Renan para trocar, e fomos para a praia. Né? Ele, minha mãe, minha comadre, a mãe da minha comadre, a filha da minha comadre, nós fomos para a praia, né? E nós não levamos nenhuma bebida. E determinado momento ele falou: eu vou voltar em casa para pegar o cooler para poder trazer bebida, né? Tanto que as pessoas me perguntavam assim: mas ele bebeu? Ele entrou na água? Ele estava alcoolizado? De maneira alguma. Porque nós até esquecemos de levar as bebidas que nós havíamos comprado para a praia. E ele voltou para buscar. E aí ele voltou, ele comprou gelo, ele pegou as bebidas, colocou nos cooler e trouxe e colocou ali do nosso lado. E
determinado. E aí ele deitou na minha perna e minha comadre falou para ele: vamos para a água? Aí ele falou assim: ah, não, vamos esperar esquentar um pouquinho, né? Porque o sol ainda não estava quente. E ele deitou na minha perna e ficou. Determinado momento, o Renan resmungou, né? Reclamou. Eu fui olhar ele, aí ele falou assim: ah, vou para a água. Eu falei: mas você não falou que ia esperar esquentar? Ele falou: ah, não, tô indo. Ele foi e eu fui cuidar da criança. Quando eu voltei o meu olhar para a água, eu já ouvi distante. Aí eu falei assim: nossa, o Martim tá longe. Aí eu fui para a beira do mar para chamá-lo, para ele vir mais para a beira do mar. Quando eu percebi que não era ele que estava ali. Então foi muito, muito rápido. E quando eu Calma. Ó, notei, eu procurei. volta um pouquinho, volta um pouquinho. Pois não, Porque travou. tá. Você percebeu que não era ele. E Eu percebi que não era ele, e aí eu comecei a procurá-lo. Procurei, olhei para um lado, olhei para o outro, e ele já não estava mais ali. E minha prima com as crianças estavam ali na beirinha. Eu falei assim: vocês viram o Martinho? Ela falou assim: ele estava aqui pertinho, agorinha mesmo. Eu falei: então, mas ele já não está mais. E dali ele já havia sumido. Entendeu? Então foi muito rápido. Foi muito rápido. mas essa pessoa que você achou que era ele, era uma pessoa real? Era uma pessoa real. Era. Que veio, depois eu o vi saindo da água e eu comprovei que não, realmente não era ele. Não era. E como chegou a notícia para você? Na hora você não acredita. Não, mas Você aí não acredita. você não Porque, encontrou ele. E assim, aí? daí nós começamos todo mundo a procurar. Ah, ele deve ter saído, ele deve ter ido correr, ele deve ter ido fazer um exercício, ele deve estar. A correnteza, a água leva a gente para mais distante do ponto onde nós estamos. E começou aquela Mas busca incessante. então, de alguma forma, você sentiu. Sim, sim. Mas você não quer acreditar. De maneira alguma. Imagina. Você não quer acreditar, porque a carteira dele estava comigo, o chinelo dele estava comigo, a camisa dele estava comigo, estava tudo ali comigo, né? Ele entrou para dar um mergulho. Simplesmente assim. Entendeu? E não voltou. E quem que te avisou? Como é que você Ninguém constatou? avisou. Como você Ninguém constatou? avisou, porque assim, eu olhei e vi que aquele rapaz que eu gritei para ver se era ele realmente, e daí não era. E eu fiquei ali na beira da água e eu falei, mas espera aí, cadê ele? Aonde que tá? Como que é isso? E aí todo mundo começou a procurar. Mas procurando assim, foi correr, foi andar, saiu um pouquinho adiante, só Mas que as você horas estava foram desassossegada. passando. Então, só que Mas, as horas foram passando e o desespero foi aumentando, porque daí não se encontrava, não os momentos foram passando e ele não aparecia, tanto que ele foi achado no outro dia, né, na parte da manhã, e já eram quando nós recebemos a notícia
que foi encontrado alguém com as características dele 3 ou 4 praias depois, já eram 11h30 da manhã, quase meio-dia, E né? você, de alguma forma, já sabia que não ia encontrá-lo mais? Então, nesse momento, eu já estava muito aflita, muito. Ao mesmo tempo que eu achava que não ia encontrá-lo, eu tinha esperança de encontrá-lo. Entende Entendo. essa controvérsia? Sim. E até que chegou a notícia, é ele. E eu, a minha comandante era a Coronel Laudineia. O comandante dele era o marido da Coronel Laudineia, o coronel, o capitão Samuel, né? E aí ele mandou um sargento para lá para me auxiliar. A coronel mandou mais um policial para lá para me auxiliar, para me dar um respaldo, né? Mas assim, é uma situação que eu não desejo nem para o pior inimigo, porque você se sente impotente, porque ainda mais nós, enquanto policiais militares, nós estamos acostumados a resolver os problemas das pessoas. Então a gente acha que a gente pode resolver o nosso também. Só que nessa questão a gente é impotente. Não tem o que você fazer, não tem o que você argumentar, não tem o que você resolver nesse momento. Entende? Então é muito duro, é muito. No momento assim, você fica anestesiado, simplesmente anestesiado. E você acredita que 22 anos depois, essa anestesia, ela já, ela já desanestesiou? Ou você acredita que você traz essa anestesia desde então? Olha, eu acredito sim que anestesiou, porque assim. Deixa eu te falar uma coisa. A Thalita está dizendo para você que você seja amparada de coração. Porque nós que estamos ouvindo o seu Thalita, relato, obrigada. Eu recebo. nós que estamos ouvindo o seu relato, né? Aham. Eu estou aqui diretamente com você, que sugeri que você falasse sobre esse tema, não tem como não se emocionar, Verdade. né? Porque é uma Aham. verdade, é algo que você viveu, né? A forma como você conta, eu ainda imagino que você ainda tem resquícios da anestesia. Então, eu estou te perguntando. Aham. Entendo. É assim, não é fácil, mas 22 anos se passaram, né, dessa situação. Então, durante 2 anos consecutivos, não teve um dia, não teve um momento, não teve uma hora que eu não pensasse nessa situação. Mas, graças a Deus, isso passou. Mas foram 2 anos que foram constantes, né? E aí eu fiz terapia, eu busquei ajuda, né? Porque sozinha eu tenho certeza que eu não teria conseguido sair dessa situação. É uma dor muito grande, muito grande. E quando Então, você, sozinha eu não quando teria você conseguido. compartilha conosco essa dor, ela está presente? Eu creio que sim,
Eu creio que sim. Porque faz parte de mim, né? Faz parte da minha história, né? Então, ela está presente. Não como antes. Não com aquele pesar, com aquele rancor. Porque naquele momento eu briguei até com Deus. Eu questionei Deus. Por que eu? Por que comigo? Né? Então, hoje não tem esse peso que tinha antes. E você conseguiu refazer sua vida afetiva? Eu creio que sim. Olha, deixa eu te falar. Aqui a Uhum. minha intenção não é te provocador. Claro, A minha eu tenho intenção, certeza disso. a minha intenção, junto com as pessoas que estão nos acompanhando, é te dar um colo mesmo. Claro, Né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento em que as nossas emoções estão exacerbadas, né? verdade. E quando Uhum. as nossas emoções elas estão exacerbadas, a gente entra em contato com aquilo que não deu muito certo. E metaforicamente falando, então eu tenho um amor que não deu certo, eu entro em luto por um amor que não deu certo. Você Sim, tem que trazer para nós um luto que é real. é verdade. E aí, quando você me convidou para essa live, eu achei muito bacana, porque assim, apesar de ter vivido esse luto que foi dolorido, sofrido, né? E foi de anos, anos a fio, eu vivi outros lutos, Isso. né? Fora esse. Porque assim, a gente não deixa de amar, a gente não deixa de sentir, a gente não deixa de viver, né? Então, ontem, quando a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o que a gente ia discutir, ontem não, na segunda, você disse uma Sim, frase muito linda, né? Que luto, quem é o viúvo é quem morre, né? Que quem está verdade. vivo precisa viver. É verdade. E precisa viver e vivenciar as experiências que a vida nos proporciona. E aí a gente leva o luto para um outro patamar. Porque cada vez que você termina um relacionamento onde você se entregou demais, você amou demais, você vivenciou aquele sentimento demais e ele se rompe, ele termina, você passa a viver um luto. Concordo com você, concordo mesmo. Mas é um luto no É qual diferente, mas é um luto. isso. A minha pergunta para você é a seguinte: você que viveu um luto real com 4 meses Sim, de casamento e um filho de quanto tempo? Quanto tempo tinha o Renan? quando o Martinho faleceu, o Renan ia fazer 5 meses. Então, 5 meses do Renan e 4 meses de casamento? É isso? Isso, Né? Então, além de ter um luto real de uma forma abrupta, né? Que vocês estavam de lua de mel e sim, ele vai para o mar num dia atípico, de uma forma atípica, né? Porque sim, quem chegou agora não acompanhou,
mas foi um dia que vocês não tinham nem levado a bebida para o mar. E num primeiro Não, de momento jeito ele nenhum. não queria entrar, Sim, né? Então, é. você recebeu a notícia, apesar de você ter sentido imediatamente que você não estava vendo mais ele ali no mar, você recebeu a notícia quase um dia depois. Então, Sim, é um sofrimento prolongado. Falando. verdade, muito. Porque você não sabe o que aconteceu, porque assim, a partir do momento que ele desapareceu, nós fomos em busca do bombeiro, primeiramente. E aí o bombeiro falou para mim assim: nós precisamos de 24 horas para iniciar a busca. Eu falei assim: eu não vou esperar 24 horas para iniciar essa busca, né? E aí, o que que acontece? Eu coloquei o meu carro na orla e o bombeiro falou assim: olha, você está colocando o seu carro na praia por sua conta e risco, porque o seu carro pode ser apreendido. Eu falei assim, tá, mas eu estou com uma pessoa desaparecida, que eu não sei se está na orla da praia, eu não sei, Deus abençoe. Eu não sei o que aconteceu, então eu vou buscar, sim. E aí eu coloquei o meu carro e iniciei as buscas por conta e risco. Depois disso, nós tiramos, e disso nós já tínhamos contactado o bombeiro, já tínhamos falado tudo, nós saímos e aí nós começamos. Vai para hospitais, pronto-socorros, Instituto Médico Legal, e vai para tudo que você pode pensar e imaginar, até para a Vila dos Pescadores, porque pode ter passado mal, pode ter entrado na praia, na água, ter passado mal e ter sido socorrido pescadores. Então, até na Vila dos Pescadores, nós fomos em busca, entendeu? Eu entendi, né? Eu entendi, deixei você fazer o relato, né? Porque o objetivo é esse mesmo. Mas voltando para a questão do luto, da viuvez, Sim, você, logo no início da live, você falou que a hora que chega a notícia, a constatação, você ficou anestesiada. A minha pergunta sim, é, a minha pergunta é, essa anestesia já passou? passou, passou. Você, Com certeza passou. Por que que eu te digo que passou? Porque eu não conseguia falar sobre esse assunto normalmente, com a lucidez que eu estou falando agora, entendeu? Demorou muito para eu conseguir sequer tocar nesse assunto. Demorou mais de 2 anos para que eu conseguisse tocar nesse assunto. Entendeu? perfeito. Então, hoje sim, eu consigo Tá. falar normalmente. E aí, você foi para um outro lugar. Você disse assim: olha, eu vivi um luto de uma Sim, viuvez real que sim, deixou para você como um grande prêmio um filho que tem 22 anos, gra né? graças a Deus. E que você viveu outros lutos a partir daí. Sim, Outros lutos em relacionamentos afetivos. sim, Com mais, porque sim, pode falar. com mais ou menos força. É diferente? Muito diferente, muito diferente. É,
eu não sei se as pessoas vão me compreender, né? Mas eu não quero Mas, nem diminuir. mas assim, tá aberto aí. Quem achar que quer participar. Gente, me corrija se realmente eu estiver errada, entendeu? Então, assim, eu não quero nem diminuir, nem menosprezar e nem aumentar esse sentimento. Mas eu vejo da seguinte forma: cada sentimento e cada relacionamento que você tem, ele tem uma proporção, ele tem um grau de sentimento, um grau de envolvimento para Posso fazer você. um parênteses Pode, aí? pode, 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 pode. Bert Helling, que eu vou ainda fazer uma live sobre isso, ele fala de vínculos e ele fala Sim, de amor. Ele separa os dois. certo. Ele diz assim que quanto é mais antigo os nossos relacionamentos, maior é nosso vínculo. Então, Certo. um adolescente que se apaixonou pela primeira vez, ele tem um vínculo muito maior do que o vínculo que ele tem numa segunda paixão. Compreende? Compreendo, E aí ele compreendo. diz que o amor ele pode ser maior, mas o vínculo ele vai ser cada vez menor. Nós vamos nos tornando mais experientes. E diminuindo a capacidade lá. Então, Verdade. ele separa amor de vínculo. Então, Tá. quando você vai falando, quando você falou que todo mundo que estava naquele momento que você estava contando, não teve como não se emocionar, quando você fez o relato dos 9 anos de namoro, do casamento que foi planejado, né? Não teve como não se vincular, não se emocionar. Então eu fico pensando, o vínculo daquela época com ele foi muito grande. E a decepção, a forma como ele foi retirado da sua vida, também foi muito traumático. Lembrando, o Bert Helling diz assim, ó, o próximo casamento, o vínculo, ele vai ser com certeza menor, mesmo que o amor for maior. Isso faz sentido para você? Alô? Bom, parece que caiu a conexão dela, e essa é uma pergunta que eu deixo para todos que estão aí. O Bert Helling diz que à medida que a gente vai se relacionando, a nossa capacidade de se vincular no relacionamento, ele pode ser menor, que não é muito bom, né? Porém, eu posso ter um amor muito grande pela pessoa que eu estou me relacionando atualmente, mas o vínculo ele pode ser menor, pode ser mais fraco. E aí eu perguntei para você, voltou? Está me ouvindo? Porque entrou algumas mensagens aqui e eu fui tirar e acabou saindo. E aí a minha pergunta para você é se você percebe que nos pós-relacionamentos, que podem ter tido um amor num nível maior, se você observou que o vínculo ele estava um pouco mais fragilizado. Sim, sim, sim. É, é,
quando eu digo essa intensidade, eu falo de maneira genérica. E aí você consegue trazer para um vocabulário mais apropriado da psicologia, né? Esse vocabulário mais rebuscado, né? Mais bacana. Ai, meu Deus, Então, mercado. e eu adoro isso, eu adoro. Eu vou mais na linguagem popular, entendeu? Eu quero me fazer entender. Oh, meu Deus. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Segundo Bert Helling, vínculo é a capacidade de você vincular, é a capacidade de você aguentar algumas demandas. Porque eu costumo dizer que assim, ó, a garagem, você tem a garagem para um carro só. E às vezes Certo. as pessoas têm um carro que está quebrado, mas continua ocupando a garagem. Certo. Vínculo seria isso. Então, como você compra um carro novo, uma relação nova, que tem até mais amor, mas não tem espaço. O Entendi. espaço está comprometido. Sim, está ocupado. Isso. Então, quando a gente fala de uma viuvez real, de um real, como no seu caso, a minha pergunta é: você tem certeza que esse espaço está desocupado? Então, aí vamos lá. Nesse momento, sim, é complexo e é desafiador. Mas nesse momento, sim. Nesse momento, sim. E assim, porque é demorado, é um processo demorado. Não é de um dia para o outro que você desocupa esse espaço, né? Isso. Tanto que eu demorei muito para desocupar esse espaço. Eu demorei mais de 3 anos para desocupar esse espaço. E mesmo quando eu desocupei, eu demorei muito para permitir que alguém se aproximasse desse espaço. Compreende? Então, é assim,